Glória a Deus. Gente, nós terminamos a semana passada a nossa série onde nós falamos sobre família cancelada, né? Nós ficamos um mês falando sobre a família, né? E todo o movimento que existe nos dias de hoje tentando destruir, derrubar, invalidar, ridicularizar valores que nós entendemos que são essenciais para a vida da família. E eu fiquei muito impressionado com a reverberação que essa série trouxe, né? Muitas mensagens eu fui recebendo de pessoas que começaram a ver notícias, ver postagens, ver notícias na internet e começaram a correlacionar aquilo que elas estavam vendo com aquilo que nós estávamos ministrando aqui. E eu entendo que nós como igreja precisamos estar cada vez mais consolidados e solidificados na palavra, para que nós não sejamos levados por tudo aquilo que a sociedade, a mídia ao nosso redor tenta colocar sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas crianças, como princípios e valores. Nós temos os nossos princípios, nós temos os nossos valores, nós cremos na palavra de Deus que define o que é certo e o que é errado. Aquilo que é certo e o que é errado não é definido por aquilo que vemos ou pela sociedade onde nós estamos inseridos. O certo e errado é definido pela palavra de Deus. É ela que vai nos trazer o norte, é ela que nos traz a direção. E então, embora nós tenhamos terminado a série sobre família, eu queria te convidar para que você continue a refletir sobre isso, refletir na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida dos teus filhos, se você tem filhos, né? Para que você possa, a todo momento, estar colocando na mente deles aquilo que a palavra de Deus diz, para que eles possam ter base diante de todas as pressões. Como eu disse, eu acredito muito que nós já vivemos tempos de tribulação, nós já vivemos tempos de perseguição, e as coisas não ficarão melhores, pelo contrário. A tendência da humanidade, a tendência da sociedade é ficar cada vez pior. E quando eu digo pior, é cada vez mais distante dos princípios da palavra de Deus, cada vez mais distantes de Deus. E eu creio muito também no que a palavra de Deus diz. Embora nós vivamos tempos onde densas trevas têm coberto a nossa terra, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a nossa casa, está presente a glória do Senhor. Amém? Você crê nisso? Embora densas trevas cobram a terra, sobre a tua vida, sobre a tua casa, está a glória do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz, né? Eu sempre que eu penso nesse versículo, eu imagino aquelas fotos, não sei se você já viu fotos ou desenhos, né? Onde o céu está todo fechado com nuvens cinzas, de repente tem um buraco ali no meio daquelas nuvens cinzas, e o sol está descendo e iluminando uma parte ali de baixo, né? Esse texto traz à minha mente exatamente isso. Eu creio nisso, eu creio que muitos, inclusive, virão a Sião, virão à igreja para aprender sobre a lei do Senhor, sobre aquilo que a palavra de Deus diz. E muitos virão para que possam ter modelos de família, modelos de vida, modelos de profissionais em tudo, porque verão na igreja essas referências. Eu creio nisso. Embora eu creia que os tempos ficarão cada dia piores, eu creio que a igreja verdadeira, vai se tornar cada vez mais pura, santa e relevante, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, então, nós terminamos a série sobre a família, e nós vamos começar, a partir da semana que vem, uma nova série. Essa série vai ser uma série mais longa, vai ter 2 meses de duração. Nós vamos ficar o mês de julho e o mês de agosto nessa série. Nós íamos passar um vídeo aí de chamada, mas não deu para apresentar. Mas nessa série, essa nova série vai se chamar Expansão. E o tema desta série vai
tratar sobre áreas da nossa vida que Deus quer nos levar além, Deus quer nos expandir, Deus quer nos esticar, Deus quer fazer com que nós possamos nos desenvolver ainda mais, né? Esta semana foi interessante porque eu comecei essa semana a fazer, eu estava fazendo ginástica sozinho e aí percebi que não estava funcionando muito e aí eu comecei a fazer com a ajuda de um personal. E ele pegou e me esticou de um lado e me esticou do outro e tal. Eu sei que eu fiz exercício na quarta-feira, no final da tarde, eu ia vir no culto de imersão e eu não conseguia nem andar depois da noite, né? E ele falou assim, Fernando, você precisa esticar mais, você está meio... você está ficando... atrofiado, vamos dizer assim, você precisa esticar mais os teus músculos, os teus nervos e tal. E assim como é no natural, eu creio que é no espiritual. Deus quer nos esticar, porque senão a gente vai viver uma vida entrevada, a gente vai viver uma vida muito aquém daquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Então, eu queria te convidar, a partir das próximas semanas, nós vamos ter, além dos estudos, nós vamos ter um tempo de oração, nós vamos ter algumas coisas paralelas às pregações de domingo, mas eu queria te convidar, você trazer outras pessoas e tal, e o tema vai ser exatamente isso, né? Quando Deus nos estica, quando Deus nos leva além, quando Deus quer... Nesta série, a partir da semana que vem, que vai se chamar Expansão, tá bom? Enquanto isso, hoje eu quero trazer uma mensagem para você. Nós estamos no meio do ano do fluir. Deus nos deu uma mensagem na passagem de ano, de que esse aqui seria um ano onde Deus estaria operando o fluir dele em nós e através de nós. Eu não sei quantos têm vivido isso, mas nós, como igreja no geral, temos experimentado realmente um tempo de um fluir diferente, de algo especial que Deus tem feito em nós como igreja, em nós como discípulos de Cristo, e através de nós, né? A gente tem visto a obra de Deus crescendo, grandes coisas acontecendo. Na minha vida, Deus tem ministrado muito, trabalhado muito em mim, e também trabalhado através de mim. E eu queria retomar um pouco esta mensagem, que é a mensagem que Deus conferiu para nós como uma mensagem de direcionamento para esse ano. Vira para quem está do teu lado e fala, Deus quer fluir em você e através de você. Vira para outra pessoa agora do outro lado e diz, Deus quer fluir em você e através de você. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso. Nós somos canais, nós somos mensageiros, nós somos porta-vozes da obra de Deus que Ele está fazendo através das nossas vidas ao longo da história. E eu queria hoje compartilhar com vocês uma passagem que eu gosto muito. Pastor Roberto, você pode pegar minha Bíblia aqui, por favor? E ela está lá em 2 Reis, capítulo 3. Abre lá, 2 Reis, capítulo 3. A partir do versículo 6. Vou te dar um pouquinho do contexto. Os moabitas tinham se levantado contra Israel e declarado guerra a Israel. Versículo 6 diz que assim, naquela época, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Sim, eu irei. Serei o teu aliado e os meus soldados e os teus cavalos e os teus serão um só exército. E perguntou, por onde nós atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. E então o rei de Israel partiu com os reis de Judá
e o rei de Edom, depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para aqueles homens e para aqueles animais. Então, só para te situar um pouquinho dentro da história, os moabitas, né, um povo que historicamente sempre foi contrário ao movimento, aquilo que Israel fazia, que o povo de Deus fazia. Toda vez que aparecem os moabitas, você vai ver ali, você vai ver como um povo que se levantava contra o povo de Deus, em várias ocasiões. E nessa ocasião eles estão declarando guerra contra Israel. Israel, na época, o povo de Deus era dividido em 2 tribos, a tribo do norte e a tribo do sul. Havia o povo, a tribo de Israel e a tribo de Judá. E os 2 reis, cada parte desse reino, o reino do norte e o reino do sul, possuíam reis. E o rei de Judá e o rei de Israel se unem para poder defender ali o povo de Israel. E juntamente com eles se junta um terceiro rei, o rei de Edom. Edom é onde atualmente é a Jordânia, o estado ali da Jordânia é essa região de Edom. E o rei de Edom, o rei de Judá e o rei de Israel se unem para defender o povo de Deus contra o ataque de Moabe. Só que eles caminham ali ali é uma região muito desértica. Eu tive oportunidade de visitar ali junto com outros irmãos aqui da igreja, quando nós fizemos uma caravana em Israel. Nós visitamos, nós entramos, começamos a nossa jornada ali pela Jordânia, justamente por essa terra de Edom. E ali é uma região extremamente árida, seca, né, desértica. E o texto diz que eles, no versículo 9, que eles partiram, e depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. E aí eles decidem fazer uma coisa, que às vezes a gente só faz quando o calo nosso aperta. Tem pessoas que... esse texto aqui representa o que muitos de nós vivemos, muitas vezes, né? Quando eles decidem fazer se levantar, eles decidem ir para uma batalha, eles decidem tomar uma atitude, eles caminham, e aí no meio do caminho falta água para todos aqueles que estão na caminhada, para os animais, e aí eles decidem fazer uma coisa: vamos consultar o Senhor. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. A gente começa a fazer os nossos planos, a gente começa a fazer as nossas coisas, nós começamos a traçar projetos, nós começamos a fazer as coisas da vida, e quando a coisa começa a dar errado, a gente faz o quê? Ai, meu Deus, me ajuda. É mais ou menos isso que a gente vai ver nesse texto. Aí, a partir desse versículo, a partir do versículo 9, eles decidem, será que há algum profeta, no versículo 11, será que há algum profeta do Senhor aqui para que nós possamos consultar o Senhor por meio dele? Deus, dá uma palavra para mim. Mas a gente, às vezes, só faz isso depois que o caldo entorna. Depois que a nossa atitude deu errada. Aí a gente pede oração, a gente vai buscar oração, mas a gente não vive uma vida na dependência de Deus. E se você pegar os capítulos anteriores a esse, você for ver a história de Israel era uma história de um povo que, embora tenha sido um povo escolhido por Deus, a cada reinado, acabava se afastando de Deus. Ou seja, a gente se afasta de Deus, a gente se coloca muitas vezes em situações difíceis por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa obstinação. E aí, o que acontece? Quando a coisa fica feia, quando a coisa não dá certo, quando a coisa se complica, a gente corre e busca Deus. Fala, meu Deus, vamos buscar uma palavra de Deus. E é esse o contexto do que está acontecendo aqui. Eu vou pular alguns textos, mas
eles acham ali um profeta, Eliseu, e Eliseu, inclusive, trata eles até de uma forma meio rude, fala assim, ó, eu vou consultar Deus por vocês, mas, em outras palavras, é como você fala, vocês deviam era criar vergonha na cara, né? E aí ele diz, então Eliseu diz, versículo 15, tragam-me um arpista, diz Eliseu. E enquanto o arpista estava tocando, e aqui é uma coisa interessante, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando para mim, falou, pastor, é o seguinte, sabe, eu gosto da igreja, eu gosto de ir na igreja, tal, é uma pessoa que está começando uma caminhada com o Senhor. Ele falou, eu gosto de ir na igreja, mas eu não gosto daquele negócio dos louvor, não. Eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto quando o senhor prega, mas se puder, eu chego depois do louvor, porque eu não gosto desse negócio de louvor, eu acho que vai cantando. E para quem não sabe, gente, o louvor, ele tem um local muito especial na liturgia do reino de Deus, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica foi o louvor que me desarmou, porque eu entrei dentro da igreja assim, sabe, com aquela cara crítica, assim, olhando, que negócio aqui, para que tem isso aqui, para que essa parede escura aqui, que não sei o que lá. Sabe, aqueles negócios, quando a gente está predisposto a encontrar pelo em tudo quanto é coisas que você vê. E eu me lembro que, quando começou o louvor começou a tocar no meu coração de uma forma tão profunda, ele começou a me desarmar. Tudo aquilo que eu tinha levado, é como se eu tivesse entrado, imagina a cena de filme, assim, com aqueles caras carregados de arma aqui nas costas, né? E eu fui, uma a uma, tirando essas armas e colocando no chão, e o louvor foi abrindo o meu coração para receber a palavra, para poder depois ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Então o louvor, ele tem um papel fundamental nesse processo de abrir o nosso coração, de nos conectar, de nós tirarmos os ruídos da nossa vida, que às vezes a gente vem para a igreja com tantos ruídos, e a gente poder se conectar com Deus. Fecha os parênteses. Então o texto diz, enquanto o arpista estava tocando, ou seja, Eliseu falou assim, eu vou profetizar, mas traz o pessoal do louvor aqui primeiro, né? Eu quero que ele comece a tocar. O poder, olha que interessante, enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Aquele local se encheu da presença de Deus e o poder do Espírito Santo se potencializou ali na vida de Eliseu. A gente vai ver, por exemplo, lá em 2 Crônicas, uma descrição parecida, né? Quando eles foram consagrar o templo, diz que enquanto eles louvavam ao Senhor, enquanto os músicos adoravam o Senhor, encheu o templo de uma glória tão grande que ninguém conseguia permanecer em pé, tamanha era a glória e a presença de Deus naquele local. Então, a mesma coisa a gente está vendo aqui, enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Para quem não sabe, cisternas são poços, né? São buracos para que possa ser armazenado água. No Nordeste brasileiro é muito comum usar, inclusive, essa expressão, cisternas. Eles fazem ali locais, depósitos para coletar a água da estação de chuva, para que ele possa suprir durante a estação de seca. E aí ele diz, cavem muitas cisternas, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, vocês não verão chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e você e os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas vou parar por aqui. Então, imagina a situação, eles estão andando e passando por um tempo de adversidade, 7 dias no meio do deserto, e falta água, e falta suprimento, e vem um profeta, e esse profeta profetiza, que de repente, aqueles vales que estão ali, que serão cavados cisternas, de repente, aqueles vales ficarão cheios de água.
E eu já ministrei há um tempo atrás sobre os de repente de Deus. Quando, às vezes a situação está caminhando numa determinada direção, mas de repente Deus entra e muda a história, muda o curso da história, muda uma vida, transforma. Mas eu queria lembrar você o seguinte, que normalmente, os de repentes, eles vêm acompanhados de um processo. Os de repentes, eles não são tão de repentes assim como a gente imagina. A gente pode, às vezes, enxergar e falar assim, puxa, pastor Roberto, você emagreceu de repente, eu te vi outro dia, você está mais magro. Mas ele não emagreceu, não perdeu 5, 10 quilos de repente. Ele tomou decisões na vida dele, ele tomou atitudes ao longo da vida dele que foram num processo, e às vezes a gente olha e parece que foi algo de repente, mas esse de repente foi um processo. Por exemplo, eu já contei para vocês, eu como pastor já tive a experiência de presenciar, mas eu me lembro de um caso especificamente, foi um caso que nos assustou muito, né? Um casal um dia liga para nós, um casal que frequentava a igreja já há alguns anos, alguém que a gente acompanhava, via de perto, e a esposa ligou e falou assim, meu marido saiu de casa e disse que nunca mais vai voltar para casa. Eu falei, mas como? Eles pareciam assim, sabe, aquele casal de Instagram, tudo perfeito, tal. Como que aconteceu? Mas de repente... E aí, quando a gente foi entrar na história, a gente viu que aquele de repente não foi tão de repente. De repente foi a atitude que ele tomou de sair de casa, mas o processo para chegar naquele de repente foi algo que havia sido construído, algo que havia sido feito ao longo do tempo. Então, os de repentes que a gente vê na vida, eles não ocorrem simplesmente... A maioria deles, né? A Bíblia vai às vezes nos mostrar alguns, mas a maioria dos de repentes, eles são frutos de algo que foi sendo construído. A gente vê, às vezes a gente ouve a história de um cara, falando, o cara, eu gosto às vezes de assistir programas, documentários de biografia de artistas, tal, e é interessante, ou mesmo de executivos, de empresários, né? E aí, às vezes, a gente olha e fala, nossa, de repente o cara estourou nas paradas de sucesso. Só que para ele estourar nas paradas de sucesso, quando você vai ver a história da biografia dele, teve todo um caminho que ele fez, teve todo um processo, E aí, realmente, você vai colocando uma coisa sobre a outra, e de repente, quando você olha, aquilo está construído. Na construção civil é muito interessante, né? Quando você vai construir uma casa, às vezes você vê uma construção e você chega e passa uma semana, você olha aquilo ali, não tem nada. Quando você chega uma semana depois, as paredes de repente levantou. Não foi de repente. Teve quase 2, 3 meses de trabalhar só para construir os alicerces ali, cavar buraco, fazer broca, tudo, tal. E aí, depois, quando começa a levantar as paredes, parece que é de repente. Você está me entendendo, amados? Os de repentes que Deus quer fazer na nossa vida, na maioria das vezes, eles vêm acompanhados de decisões e de passos que a gente precisa tomar a cada dia, para que Ele possa efetivar aquilo que Ele tem no seu plano e no seu projeto para cada um de nós. E é interessante, esse texto vai nos mostrar sobre isso. O profeta Eliseu fala assim, olha, cavem poços, que de repente esses poços vão estar cheios de água. Mas para que eles estivessem cheios de água, teve que ter um processo antes. Qual foi o processo? Cavar os poços, cavar as cisternas, fazer a nossa parte. Eu queria te convidar para a gente caminhar um pouco ao longo desses processos, né? O texto vai falar lá no versículo 9, como eu li anteriormente para vocês,
que eles haviam vindo de uma marcha de 7 dias. Né? Eles foram gradativamente ali, perdendo as suas forças, né? Secando, a água foi acabando e aquele processo foi tomando a vida deles ali de uma forma muito intensa. No versículo 16, então, eles chamam Eliseu para profetizar, para dar uma palavra de Deus. O que Deus tem para nós? Nós estamos aqui, secos, áridos, sem perspectiva, com um exército faminto e sedento, para enfrentar um adversário. O que Deus tem para me dizer sobre isso? E aí, eles chamam Eliseu. E Eliseu começa no versículo 16, dizendo assim, e ele vai dizer isso no início do versículo 16 e no início do versículo 17. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. É interessante porque Eliseu não chega e fala assim, olha gente, o que eu tenho para falar para você é que a coisa está feia mesmo. O que eu tenho para falar para você é que a situação de vocês está complicada. O que eu tenho para dizer para vocês é que vocês estão sem água e esse vale aqui não tem água. Porque se Eliseu fizesse isso, Eliseu estaria retratando aquilo que ele está vendo. E às vezes, amados, aquilo que nós estamos vendo é justamente um túnel que não tem fim. É a falta de esperança. Às vezes a gente está no meio de uma situação, às vezes a gente está olhando para o nosso casamento, às vezes a gente está olhando para a nossa carreira profissional, às vezes a gente está olhando para a nossa família, a gente olha e fala, não tem jeito, está tudo seco. Está tudo seco. Não tem como a gente sobreviver, esse casamento não dá para ir para frente, meu filho que está desviado não tem mais jeito dele retornar, e a gente começa a olhar para as situações, a minha situação financeira, minhas dívidas, isso e aquilo, e a gente olha e só vê o caos. Mas é interessante que quando eles chamam Eliseu não começa a sua palavra relatando o caos. Eliseu começa a sua palavra fazendo o quê? Profetizando, trazendo a visão de Deus em cima do caos. A gente precisa, amados, aprender a buscar a visão de Deus no meio do caos. A gente precisa aprender a olhar com os olhos de fé. Isso não é negação da realidade. Isso é caminhar por fé. Isso é caminhar debaixo da palavra de Deus. O que Deus tem sobre essa situação? E muitas vezes nós nos paralisamos. Nós falamos, está seco, está difícil, não tem mais recursos, acabou. Mas Eliseu começa a sua palavra dizendo, assim diz o Senhor. A palavra de Deus vai nos convidar para que nós possamos trazer aquilo que ainda não existe, como se já existisse. Trazer à existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Esse é o convite de Deus para a nossa vida, diante das adversidades, diante dos caminhos, diante dos desertos, que muitas vezes a gente está passando. A gente sabe que essa figura do deserto, na Bíblia, vai sempre nos remeter a esse tempo de aprendizado, esse tempo muitas vezes de sofrimento, de luta, mas de aprendizado no meio dos processos. E o que me chama a atenção aqui, é que Elias está profetizando. Ele está falando, assim diz o Senhor. Ele não fica murmurando, ele não fica reclamando, ele não fala assim, essa terra está seca, a situação está feia, mas ele fala, assim diz o Senhor. Você tem profetizado sobre a tua casa, você tem profetizado sobre a situação que você tem passado, você tem buscado uma palavra de Deus que fale assim, assim diz o Senhor, mesmo que os meus olhos não estejam vendo, eu estou profetizando sobre esse vale de ossos secos, sobre essa situação adversa. Você tem feito isso?
Ou você simplesmente cai no caminho da murmuração, do lamento, da angústia, do ressentimento? A sequidão, amados, a sequidão externa, ela vai nos secando por dentro também. Estou tomando água aqui, estou lembrando que quando nós estamos com o tempo muito seco, você precisa de água para o teu interior, porque o teu interior começa a secar também. E eu estou falando isso em termos da nossa alma. Às vezes, quando nós passamos por esses momentos de sequidão, esses momentos onde parece que as coisas não estão dando certo, onde parece que as adversidades vêm se acumulando, e se a gente não cuidar, o nosso interior vai secando também. A tristeza vai secando os nossos ossos. A palavra de Deus vai dizer isso. Enquanto a alegria formoseia o nosso rosto. E a gente vai secando internamente. Tem pessoas, tem cristãos que têm permitido que a sequidão que está fora da sua vida entre dentro de você. Mas nós fomos chamados para, mesmo no meio do deserto, nós possamos ser aqueles que manifestam a glória de Deus, porque o Senhor, Jesus, Ele é água viva, e nós somos uma fonte de água viva. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Você é um rio a fluir de Deus no meio de uma terra seca, porque você está cheio da presença e do Espírito Santo de Deus. O texto diz que Eliseu, enquanto os arpistas estavam tocando, ele se enche do poder do quê? Do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir de novo. Nós precisamos ser homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, cheios do fogo do Senhor, cheios de fé, cheios da convicção de que nós servimos a um Deus que não nos desampara ao longo da jornada. É isso. Por isso que nós precisamos ser uma igreja cheia de vida, cheia de alegria, cheia de fé. O que nós estamos vendo? Assim diz o Senhor. Eliseu diz. E aí Eliseu diz: cavem muitas cisternas nesse vale. É interessante, porque para que você vai cavar cisterna num lugar que não chove? Eu falei que lá no Nordeste eles cavam cisterna, porque de vez em quando chove um pouquinho, eles guardam. Mas ali não chove, naquela região não chove. Para que eu vou cavar cisterna? No meio de um terreno que não chove. E o próprio Eliseu fala: vocês não vão ver chuva. Ele está falando: vocês vão cavar e vocês não vão ver chuva, vocês não verão chuva. Para que eu vou me colocar para cavar, se eu não vou ver chuva? Para que eu vou cavar, se eu já estou sem esperança? Para que eu vou continuar tentando? Para que eu vou continuar orando? Por que eu vou continuar amando? Por que eu vou continuar servindo na casa de Deus, se eu não vejo nada acontecer? Você está me entendendo como esse é o pensamento que muitas vezes nos acomete? Para que eu vou continuar cavando? E cavando aqui tem esse sentido da nossa participação nesse processo, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Para quem nos conhece, sabe que nós não somos de uma linha calvinista, né? Onde muitas vezes há uma compreensão de que o ser humano não participa em nada daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu creio realmente que a nossa salvação é pela graça, é obra da graça do Senhor, não é pelas nossas obras, não é por aquilo que agimos, mas no nosso dia a dia eu creio que Deus pede de nós, muitas vezes, algumas atitudes, para que Ele possa entrar com um milagre na nossa vida, na nossa casa. É isso que nós cremos como igreja.
Aqui está falando um texto disso. Deus não podia muito bem ter falado assim, ok, estou mandando água para vocês já. Não podia. Por que Deus faz essas coisas assim? Às vezes Ele complica as coisas. Ele chega lá para Josué e fala assim, dá 7 voltas aí para a muralha. Para quê? Derruba a muralha logo e pronto. Deus não podia fazer isso? Por que Deus pede uma participação? Por que Ele pede para Naamã mergulhar 7 vezes naquele rio? Deus podia curar ele num momento, de uma hora para outra? Podia. Por que o Senhor não fez isso? Porque há momentos onde Deus quer ver a nossa fé sendo colocada em prática, a nossa obediência sendo colocada em prática, a nossa vida, aquilo que nós proferimos sendo colocado em prática. É isso. Esse caso é igual, cave cisternas, que a gente vai encher de água. Pô, Deus, simplifica a coisa, nós já estamos cansados, faz 7 dias que nós estamos nesse processo, manda vir a água logo e pronto. Senhor, estou em dificuldade financeira, não dá para, de repente, eu acordar de manhã, abrir o saldo da minha conta, quando eu vi, tem lá, depositaram do além 50 mil reais, resolveu a minha história e pronto. Deus, faz isso. Aí Deus vai falar, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um trabalho novo, para você trabalhar e você conseguir esses 50 mil reais. Uau! O de repente, na maioria das vezes, é fruto de um processo que Deus está fazendo. E Ele diz, cavem muitas cisternas neste vale. Né? Às vezes, amados, a gente é tomado de um vitimismo, né? Às vezes a gente fica preso nas situações e às vezes a gente esquece daquilo que Deus pode fazer. Pastor, é que você está falando aí, mas você não conhece minha história. O senhor está falando aí de 7 dias de deserto. Eu já estou, faz anos que eu estou no deserto aqui, nada acontece, né? E a gente começa a ser tomado por um vitimismo, por uma retórica totalmente desprovida e alijada daquilo que Deus está querendo fazer conosco. E aí, assim diz o Senhor, cavem, e detalhe, não é pouca cisterna, porque você podia falar assim, vou fazer uma cisterninha aqui, pronto. Cavem muita cisterna, vira para quem está ao teu lado e fica, cavem muitas cisternas. Cavem muitas cisternas. A gente estava falando dessa parte financeira, sabe o que eu achei interessante? Uma vez, eu conheci eu estava numa igreja, numa conferência nos Estados Unidos, o pastor Bill Johnson, pastor da Bethel Church, e foi interessante, ele falou uma palavra que eu nunca me esqueci, ele falou assim, irmãos, se possível, você se esforce para você ter pelo menos 3 fontes de renda na tua vida, né? Se você puder, tenha pelo menos 3 fontes de renda, tente fazer um planejamento da tua vida, porque essas 3 fontes são fontes de segurança para você. E eu achei interessante aquilo, guardei aquilo para a minha vida, é muito interessante isso. E para quem conhece o Bill Johnson, o pastor Bill Johnson é um pastor de fé. É um pastor, a igreja deles é marcada pelo agir e pelo mover sobrenatural. Na igreja lá da Bethel, é interessante, você entra e tem uma cadeira, como todas as igrejas dos Estados Unidos, tem uma cadeira separada para portadores de alguma deficiência, alguma necessidade especial, né? E lá na igreja deles está assim, está a cadeira, está o símbolo que é universal, né, de portadores ali de necessidades especiais, e está embaixo escrito, lugar reservado para aqueles que estão prestes a ser curados. A fé deles é tão grande que eles reservam um lugar para aqueles que vão ser curados. Então, quando o pastor Bill Johnson fala sobre a gente ter 3 fontes, por exemplo, não é falta de fé, mas é uma estratégia, muitas vezes, para a gente poder desfrutar ainda mais do sobrenatural que Deus tem para a nossa vida. E aí ele diz, às vezes Deus traz as maiores bênçãos no meio dos lugares mais secos.
Às vezes Deus traz as maiores bênçãos nos lugares e nas estações mais secas da nossa vida. Normalmente é assim. Deus trabalha muito conosco no meio do deserto, né? Até o pastor Rafael tem ministrado sobre isso, né? Tem uma música sobre isso, essa? Aquela música que vai sair essa semana? Aí, ó, eu tinha até esquecido, gente, vai sair uma música do Edificando Adoradores, falando exatamente sobre o lugar do deserto na nossa vida. Eu costumo dizer que eu acho interessante quando você lê a história de Davi, as maiores composições, os maiores feitos, aquilo que Davi mais fez na sua vida foi no momento de deserto. Porque quando ele foi para o palácio, quando ele estava no bem bom, quando ele já estava como rei, consagrado, sabe o que ele fez? Besteira. Ele caiu, sucesso subiu a cabeça e ele despencou. No meio do deserto é quando a gente vê ele íntegro, dependendo de Deus, confiando em Deus, agindo em Deus. Então, amados, não despreze os momentos de deserto da tua vida, mas aprenda com eles. Aprende com esses momentos de deserto, porque eles são preciosos, para a gente ver o agir e o mover de Deus. E aí, o mesmo deserto pelo qual eles haviam passado durante 7 dias, se tornará o cenário para o de repente, para aquilo que Deus irá fazer. E o deserto, esses períodos longos de aridez da nossa vida, eles vão nos desidratando, eles vão nos secando. Mas esse mesmo deserto é o local onde flui a água do Senhor, é onde flui a presença do Senhor. Cavar vales no deserto era, acima de todas as coisas, uma expectativa. Porque você cava uma cisterna no meio do deserto, é porque você está com expectativa de que algo aconteça. Vocês não verão, no versículo 17 diz, vocês não verão vento e nem chuva. Gente, 7 dias é um tempo longo. Imagina 7 dias, você caminhando no deserto, você já está fraco. O texto não diz que a água veio de repente, né? E às vezes a gente está ali naquele processo, né? E a gente está esperando ver o milagre, ver o sobrenatural. E às vezes a gente não consegue enxergar um sinal sequer. Ele falou, você não vai ver. Você não vai ver chuva, você não vai ver vento, você não vai ver nem aquela brisa úmida, falando assim, puxa, está vindo essa brisa úmida, é porque vai vir chuva. Ele falou, vocês não vão ver isso. Jericó, Josué ao redor de Jericó, o texto não diz que caiu nenhuma pedrinha lá de cima, para eles pelo menos se alimentarem um pouquinho de esperança. Falou, que legal, caiu uma pedrinha, se caiu a pedrinha vai cair a muralha. Não! Sabe o que acontece, gente? Enquanto a gente está cavando cisternas, a gente está cavando cisternas e olha para o céu e não vê nada. Eu estou imaginando Noé construindo a arca, olhando para o céu e nada. E às vezes você está falando assim, puxa pastor, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu olho para o céu e nada. Eu olho para a minha vida e parece que nada está acontecendo. Eu tenho vindo no imersão, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho procurado emprego. E às vezes toca o WhatsApp, eu pego o WhatsApp e falo assim, é agora. E aí você olha e nada. E o telefone toca e você atende achando que é resultado daquela entrevista que você fez e nada. E você está tentando engravidar e você vai fazer o teste de gravidez esse mês e quando você faz, de repente você vai com aquela expectativa que é positivo e você vê e nada. Você me entende, amados? Esse tempo de deserto que muitos de nós passamos, de adversidades. Muitas vezes Deus está trabalhando em nós e através da nossa vida.
Deus é soberano e a gente precisa entender isso, que Ele vai fazer o de repente, Ele vai fazer a intervenção dEle na hora e no momento certo, no momento que Ele determinou. O nosso papel, sabe qual é? É o de cavar cisternas. É o de cavar mais fundo. Quando a gente vê um vale seco, a gente vai cavar, porque quanto mais a gente cavar, mais próximo a gente vai estar da água. Mas muitas vezes a gente não quer cavar, a gente não quer pagar o preço, a gente não quer viver o processo para aquilo que Deus que tem para fazer em nós. Deus, Ele é soberano. Ninguém podia fazer chover naquela aridez, mas eles continuavam cavando. A água vai fluir quando você cavar. Vira para quem está do teu lado e fala isso: a água fluirá quando você cavar. E amados, pastor, mas eu estou muito seco. É aí que Deus quer que você cave. Sabe por que eu estou cavando? Sabe por que eu estou louvando? Eu estou louvando porque eu estou seco. Sabe por que eu estou servindo na casa de Deus? Eu estou servindo porque eu estou seco. Sabe por que eu tenho buscado servir aos outros? Porque eu estou seco. Quanto mais seco eu estou, mais cavando eu estou, mais fazendo a obra de Deus eu estou, mais buscando a Deus eu estou, mais fazendo aquilo que está ao meu alcance estou. Mas tem cristão que faz: não, pastor, sabe quem é? Eu não estou indo na igreja porque eu estou mal. Você está mal? Sabe que ele está passando um tempo difícil. Gente, já ouvi essa história tantas vezes. Encontrava a pessoa no meio da rua, falava: mas irmão, não tenho te visto na igreja. Pastor, não estou indo, está mal, está difícil, está ruim, está complicado. Eu falei: aí que você tinha que ir, porque você tem que cavar. Cava em fé, coloca a tua vida em fé, busca Deus em fé. Mas eu não estou enxergando, mas eu continuo cavando. Mas eu não estou vendo, mas eu continuo cavando. Mas nada aconteceu, mas eu continuo cavando. Continuo cavando, mesmo no meio da adversidade. Você tem duas opções: ou você casa, ou você cava. Essa aí foi pro pessoal solteiro aí, você tá secão aí, meu, casa então, viu? O apóstolo Paulo vai falar isso lá em Coríntios. Se você tá secão, casa, meu, é melhor você ser casado que você viver secão. Mas não era isso que eu ia falar. Ou você tem duas opções: ou você fica seco e morre seco, ou você continua cavando. Eu lembro, eu já comentei aqui anteriormente, tem um psiquiatra bem conhecido chamado Viktor Frankl, é um judeu que viveu nos campos de concentração e fez ali uma pesquisa no meio daquele campo de concentração sobre aquelas pessoas que, mesmo no meio daquela diversidade todas que viviam, encontravam forças para continuar e superar, enquanto outras sucumbiam diante das adversidades. E a conclusão que ele chegou se tornou objeto de um livro, e depois ele construiu toda uma teoria em cima desse princípio, né? De que as pessoas que tinham um propósito, das pessoas que tinham fé, elas eram alimentadas e aquilo fortalecia eles na caminhada e na jornada. Continua cavando, continua cavando. Cave constantemente. Cave, faz o teu processo, faz a tua parte. A tua parte é cavar. A parte de Deus é derramar a graça dele. Né? Talvez alguns perguntem: pastor, mas onde está a graça? É merecimento então? Não. Deus está só te fazendo um exercício com você. Cava o poço. Porque colocar água no meio de um poço, no meio do deserto, é graça de Deus. É milagre de Deus. É favor imerecido de Deus. Sabe, às vezes a gente olha as coisas e não mede, né,
aquilo que foi feito. A gente não olha para a história, né? Quando a gente vê uma igreja igual a nossa, para poucos que viveram esse tempo lá atrás, há 27 anos, quando começou, quantas pessoas, gente, serviram? Quantas pessoas cooperaram com seus recursos? Quantas pessoas serviram nos ministérios? Quantas pessoas oraram, né? Nós temos aqui o irmão Augusto, aí é dessa época, desde 27 anos atrás, orando pela igreja. E aí, às vezes, a gente chega e fala assim, nossa, puxa vida, a igreja bonita, né? Puxa vida, vocês... Mas teve um processo, teve um preço a ser pago. Teve um trabalho, teve um cavar de poços para que Deus derramasse a graça, o favor, os milagres. Há um processo. Eu cavo e Deus faz. E eles cavaram a noite toda. E não vinha vento, não vinha água. Sabe por quê? Porque Deus derrama no tempo certo, da vontade certa. O que você vai fazer até que Deus encha as cisternas de água? O que você vai fazer até que Deus venha com a resposta que você procure? Eu vou continuar cavando. Amém? Vira para quem está do teu lado e fala assim, enquanto não vem a graça do Senhor, eu continuo cavando. Eu vou continuar cavando. No meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida profissional, no ministério, em todas as áreas. Eu continuarei cavando até que Deus faça. Eu continuo cavando até que Deus faça. Está aí uma boa frase para você colocar na geladeira da tua casa. Eu continuo cavando até que Deus faça. E no versículo 20, o pessoal do louvor poderia vir à frente. No versículo 20 diz assim, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, em outras traduções diz, e logo pela manhã. No dia seguinte, uma noite toda passou. Uma noite toda passou com eles cavando. E é interessante porque a noite nos representa um momento de ausência de luz. Um momento de escuridão. Durante o momento de escuridão da vida daqueles homens, eles ficaram fazendo o quê? Cavando. Cavando. E aí, no dia seguinte, na hora do sacrifício, o que aconteceu? A água veio descendo na direção de Edom. Na hora, logo na manhã seguinte, a água veio descendo na direção de Edom. O texto não fala que choveu. O texto não fala que caiu chuva. Ele só fala que a água desceu. Deus tem um livramento no momento certo. Deus vai derramar a água. Deus vai derramar o suprimento. Deus vai derramar aquilo que você precisa sobre a tua vida, a tua casa e a tua família no momento certo. O texto diz, amados, que a água veio e alagou a região. Não foi um fiozinho de água, não. Encheu todo aquele vale. Todas aquelas cisternas foram cheias de água. E para quem não sabe, amados, Edom, essa região da Jordânia, você pode depois procurar no Google, ela tem uma característica muito interessante. As rochas ali, o material, o solo é vermelho, as rochas são vermelhas. Ali na Jordânia é onde tem aquela igreja construída na pedra, bem famosa. E quando você vê as fotos, você vê tudo muito vermelho. Ela tem um mineral que faz com que o solo fique muito vermelho. E o texto diz no versículo 21. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis vinham para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e se posicionaram na fronteira.
O exército inimigo dos moabitas vem na direção de Edom e se coloca ali na fronteira. E ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de frente dela, a água era vermelha como sangue. E então eles gritaram: é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Os nossos adversários se mataram. Olha, tudo aquilo ali é sangue. Vamos agora atacar e tomar os despojos, porque eles estão derrotados, Moabe achava. E aí, amados, a gente vê como Deus tem o tempo certo. A junção da água com o nascer do sol produziu um efeito, como se aquela água parecesse sangue. Deus faz as coisas certas, amados. Ah, mas por que não mandou água antes? Porque tinha o momento certo para mandar água. Tinha um momento certo que Deus queria trabalhar naquela vida. Tinha algo que Deus estava querendo trabalhar no deserto do nosso coração. Tem vários simbolismos que a gente podia extrair talvez disso. A Bíblia vai nos mostrar várias vezes, lá em João 21, por exemplo, que os discípulos tentaram pescar uma noite toda e não conseguiram. E o texto diz: logo pela manhã, eles se encontram com Jesus. Jesus é chamado lá em Apocalipse da estrela da manhã. Por que estrela da manhã? Porque depois de momentos de escuridão, depois de uma noite escura, quando você vê o sol nascer, aquilo é um alento para a nossa vida. Eu me lembro um tempo que eu fiquei internado, quando eu adolescente, eu sofri um acidente de automóvel grave, e eu fiquei internado, e eu passava praticamente as primeiras noites daquele hospital em claro. Eu passava a noite toda ouvindo os gemidos daqueles. Eu estava na enfermaria com mais 7 pessoas, e todo mundo lá detonado, gente chorando, gente gritando de dor a noite toda. Eu não conseguia dormir. E acho que todo mundo talvez já tenha tido uma experiência na vida de passar uma noite sem conseguir dormir. É horrível. O tempo parece que não passa, né? Você olha no relógio, é 3 horas. Aí parece que passou 1 hora, você vai olhar no relógio, é 3:10. Aí parece que passou mais 2 horas, você vai olhar no relógio, é 3:20. E você fica naquela expectativa de ver o sol nascer. Porque parece que quando o sol nasce, muda a perspectiva. Quando o sol nasce, parece que é um brilho diferente. A situação ali no hospital continuava a mesma, mas o alento era outro. Jesus se apresenta para nós como a estrela da manhã, aquele que vem nos trazer vitória sobre os nossos inimigos, aquele que vem trazer a provisão no momento certo, aquele que vem trazer alívio para nós no meio da adversidade. Jesus é essa estrela da manhã. Se você continuar lendo a história, você vai ver que os moabitas foram totalmente derrotados. Versículo 24: quando porém os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os colocaram em fuga. E eles entraram no território de Moabe e arrasaram tudo. Deus tem o tempo certo. Deus tem algo especial que Ele está fazendo na nossa vida. Eu queria te convidar para ficar em pé. Você que tem passado por momentos de deserto, momentos de sequidão, momentos de luta na sua vida, na sua fé, na sua família, Deus está aqui hoje falando: cave poços, continua cavando poços. No meio da adversidade,
no meio das lutas, no meio dos momentos mais difíceis, eu continuo cavando. Eu não estou vendo ainda a chuva, eu não estou vendo a luz no fim do túnel, mas eu continuo louvando, eu continuo adorando, eu continuo servindo, eu continuo amando, eu continuo orando, eu continuo crendo. Levanta a tua voz agora, amado, e declara isso para o Senhor. Eu queria orar por aqueles que têm passado por momentos de deserto na sua vida, nesse tempo que nós estamos vivendo. Você se sente como esses homens e essas mulheres que estavam secos, que estavam já definhando, que estavam perdendo a perspectiva. Se você sente que você é assim, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, não para receber oração, nós até vamos orar por você, mas não para receber oração, mas para declarar profeticamente. Vem para cá dizendo, assim diz o Senhor. Começa a profetizar sobre a tua vida, começa a profetizar sobre a tua casa, começa a profetizar sobre a tua família, começa a profetizar sobre a vida dos teus filhos, do teu cônjuge, do teu casamento. Sai do lugar que você está, vem para frente profetizando, declarando aquilo que ainda não é, como se já fosse. Eu profetizo que aquele meu filho que está distante há de voltar em nome de Jesus. Eu creio que esse momento de adversidade, de luta financeira, vai acabar em nome de Jesus, e que o Senhor vai derramar sobre a minha vida, que Ele vai me tornar uma pessoa apta a emprestar e não tomar emprestado. Pai, em nome de Jesus, no meio dessa adversidade, vem para frente profetizando. Você que está aí pode ir para a galeria ali também. Você que está na galeria pode vir para frente da galeria. Vem, mas abre a tua boca, profetiza. Não a situação que você está vivendo, não a situação que você está vivendo, mas aquilo que Deus quer fazer em você e através de você no dia de hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... Nunca
quero ouvir a igreja declarando isso. Porque eu continuo cavando, porque jamais ele falhará. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Continuo cavando, Senhor. Você pode dar uma salva. Ele nunca falha, Ele nunca falha, Ele é fiel. Jamais falha, nunca falhará. Aleluia, Senhor. Amém. Você que veio aqui à frente, talvez quando você sair por aquela porta, você ainda não vai ver chuva, talvez você ainda não vai ver vento, mas você vai continuar cavando. Você vai continuar crendo, você vai continuar orando, você vai continuar fazendo aquilo que está nas tuas mãos. Porque o nosso Deus, aquele que prometeu, Ele prometeu que nunca desamparará o justo.
Ele sabe da tua luta, Ele sabe do teu sofrimento. E no momento certo, Ele trará o livramento e trará a provisão. O nosso papel é continuar cavando, é continuar crendo. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe e vão na paz do Senhor. Amém. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei, sim, em ti eu vencerei, pois firme eu estarei, sim, em ti eu vencerei, na rocha me firmei, Cristo é o meu fundamento, sobre a